Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 14 até o versículo 17. Temos aqui um rei em tempos de batalha, em dias de batalha, em dias de guerra. Temos aqui 3 valentes, corajosos, destemidos, que não têm medo da morte e prontos a cumprir o desejo do coração do rei. E temos aqui também envolvido nessa narrativa bíblica um poço, o poço junto à porta de Belém. É bom lembrar que esse poço, registrado no capítulo 23, versículo 14 até o 17, é o poço junto à porta da terra natal, aonde Davi viveu sua infância. Então, quando Davi, no versículo 14 em diante, do capítulo 23, ele expressa o seu desejo dizendo: quem me dera, que saudade, se eu pudesse beber daquela aguinha doce, aquela água gostosa da minha terra natal. Quando Davi expressa esse desejo, o texto vai dizer que 3 dos valentes de Davi, entre os 37 valentes, 3 se destacam. E a palavra usada pelo profeta Samuel na sua narrativa, ele vai dizer que eles romperam ao arraial dos filisteus. É bom lembrar que Belém, o poço junto à porta de Belém, é a terra natal de Davi. Mas nesses dias, o exército inimigo de Davi, os filisteus, estão acampados ali, junto ao poço, junto à porta de Belém. Então, voltando a dizer, o texto diz que romperam o arraial dos inimigos. A Bíblia não vai dizer que eles tinham superpoderes, eles não eram homens invisíveis, não tinham poderes mutantes para entrar no meio do arraial do inimigo sem serem percebidos. E o texto também não registra que eles entraram lá e ninguém percebeu. Com certeza houve uma batalha travada e os 3, um defendendo a vida do outro, chegaram até o poço e a Bíblia diz que eles tiraram água de dentro daquele poço e eles trouxeram para Davi. E quando Davi fica sabendo que eles arriscaram a própria vida para cumprir um simples desejo do seu coração, um simples desejo de beber um copo de água de sua terra natal, quando Davi, ele fica sabendo, quando ele é inteirado dessa situação, a Bíblia diz que ele não consegue beber desta água. Ele joga aquela água no chão como sinal de respeito, como sinal de honra aos seus soldados. Ele diz assim: o que seria de mim? Eu não poderia beber desta água que simboliza o próprio sangue dos meus guerreiros. Amados, o que eu aprendo com essa história? Eu aprendo com essa história que Davi, de forma simbólica, ele tipifica a figura de Cristo. A figura de Cristo, a mesma figura do alto da cruz, quando Jesus ele expressa o seu desejo de beber água. Davi expressou o desejo de beber água e romperam o arraial do filisteu, junto na terra natal de Davi, os 3 valentes, e trouxeram a água que Davi desejava. Mas no alto da cruz, registrado no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que Jesus, lá no alto da cruz, ele disse que ele estava com sede. Eu tenho sede. Mas a Bíblia diz que confundiram o seu desejo. De forma maldosa, de forma maquiavélica, não lhe deram a água que ele pediu. Mas pegaram isopo e molharam no vinagre na ponta de uma lança e ofereceram para Jesus. Não foi isso que Jesus buscou, não foi isso que Jesus pediu. Não era esse o desejo de Jesus, mas foi isso que lhe foi oferecido. Gente, isso é forte demais. Isso é forte porque o Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que agora não está mais no alto da cruz, mas ele está sentado à direita de Deus Pai e continua expressando o seu desejo de beber desta água, que se faça a vontade de Deus, que se realize a vontade de Deus. Ele continua expressando o seu desejo de que almas sejam salvas, de que a obra dele seja realizada, que a missão que ele começou, que ele deu início, seja realizada na face da terra. Ele continua expressando o seu desejo, mas uma geração continua fingindo que não ouviu, fingindo que não entendeu e oferecendo a ele aquilo que é amargo, oferecendo a ele a rebeldia, a desobediência, o escárnio, a afronta, e é isso que tem ferido o coração de Deus. Então, queridos, que sejamos como os valentes de Davi, que rompem o arraial do inimigo, que rompe as fileiras de Satanás, que rompe aos valados, aos becos, como diz na parábola das bodas da ceia. Que façamos isso,
Que não tenhamos medo da morte, que sejamos corajosos, que não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã, mas que confiemos no Senhor, que nos chamou, que nos comissionou, que nos tem chamado para fazer esta obra, de investir em vidas, de cuidar de vidas e de amá-las para que possam ser guardadas e possam aguardar a vinda preciosa do Senhor Jesus. Fique na paz, meu irmão. Esta é a palavra. Não ofereça aquilo que é amargo, mas ofereça aquilo que realmente o Senhor precisa, aquilo que realmente Ele deseja.